Eu quero, nessa noite, convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, 1 de Samuel, capítulo 25. 1 de Samuel, capítulo 25, nós vamos ler do verso 2 ao verso de número 38. Uma leitura um pouco extensa, então eu lerei o texto e os irmãos acompanham atentamente a palavra do Senhor. 1 Samuel 25, verso 2 ao verso 38. Para aqueles que estão nos visitando e não tem Bíblia, pode acompanhar a leitura na projeção. 1 Samuel 25, do verso 2 ao verso 38. Ouça atentamente a palavra do Senhor, do que se trata. Havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o seu nome, o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar nosso senhor, porém este disparou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos. E disse a seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça o que Deus lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim,
permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber com que Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva não viu os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguram ao meu Senhor, que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que te dito a teu respeito, que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o que te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que eu te fizesse mal, se tu não te apressares e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e ela a atendi. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Leiamos, mais uma vez, por gentileza, o verso de número 32. Eu sei que o texto é muito longo, e possa ser que nós nos percamos ao longo da leitura, mas leia comigo, por favor, o verso de número 32 e 33. Vamos ler juntos? Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Amém. Louvado seja Deus. Com a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale ao nosso coração. Deus bendito, aqui está a tua palavra posta diante de nós mais uma vez. Nesse dia que antecede o dia do Senhor, momento que nos preparamos para amanhã estarmos aqui mais uma vez na tua casa. Aprove ao Senhor falar ao nosso coração hoje. Aprove ao Senhor abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, os nossos corações e nos fazer entender a tua vontade, os teus desígnios, compreender o que o Senhor requer de cada um de nós. Aplica, Senhor, a tua palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Em uma cidade da Bahia, chamada Jacobina, um motorista de ônibus, membro da igreja presbiteriana daquela cidade, um homem temente a Deus, piedoso, morreu por causa de uma mulher insensata. A história
nos fala, e eu soube isso por boca de um pastor de lá, que certo dia ele passando na sua rota diária de pegar passageiros e paradas de ônibus, a rotação diária do motorista da cidade, parou em um certo local e uma determinada mulher subiu no ônibus e imediatamente após ela subir, ele naturalmente seguiu o seu percurso. Afinal de contas, quem já andou em ônibus, especialmente em cidades maiores, sabe que todos que vão ali estão normalmente ou naturalmente apressados para chegar logo ao seu destino. Cada um que queira chegar o mais rápido possível ao seu destino e ficam inclusive instigando o motorista. Bora motor, bora motor. É comum se ouvir isso, especialmente quando se pega ônibus nas capitais. E aquele homem sai como normalmente fazia. Só que quando ele sai, aquela mulher que havia acabado de entrar, ela tomba e cai no ônibus, ela não se sustenta, se descuida e acaba caindo dentro do ônibus. Ele para o ônibus, ela se levanta, se senta, até que chega no ponto de parada no bairro da sua casa. Essa mulher chega em casa e encontra seu marido, que já tinha um histórico violento e explosivo, bebendo e já estava um pouco embriagado, ou para lá de embriagado, na verdade. E diz a ele: olha, eu peguei um ônibus com o irmão fulano de tal, e ele me derrubou. Veja como eu estou. Imediatamente aquele homem se levanta e diz: e foi? Tudo bem, eu vou conversar com ele. Pouco tempo depois ele volta com as mãos ensanguentadas. Ele matou o motorista do ônibus, porque a sua mulher havia dito que ele havia derrubado propositalmente. A história abalou a cidade, especialmente os irmãos da igreja presbiteriana, que conheciam o testemunho, a piedade e a conduta correta daquele irmão que era motorista, bem como se tornou conhecida na circunvizinhança como sendo um homicídio fruto da insensatez de uma mulher. Perceba, queridos irmãos e irmãs que estão aqui essa noite, que a Bíblia Sagrada ela é cirúrgica em dizer que a mulher sábia ela edifica, mas a insensata com as suas próprias mãos destrói. Nós temos uma história real, verídica, que aconteceu há um tempo atrás, numa cidade da Bahia, onde uma mulher foi o pivô, a causadora de um homicídio por não saber usar de sensatez e levar seu marido a cometer um ato desvairado de loucura. Mas aqui, nós temos uma história contrária. Se por um lado a mulher insensata, tola, derruba a sua casa com as suas próprias mãos, a insensata, a sensata, a sábia, a prudente, é aquela que mesmo tendo um homem insensato e tolo, ela edifica o lar. É exatamente o que nós vamos nos deparar agora com a história de Abigail. Abigail é mais do que um exemplo de como a mulher sábia tem o poder de apaziguar. Ela tipifica e qualifica corretamente aquilo que Cristo mesmo estabelece a respeito do padrão da mulher e do homem. Por causa disso, nós vamos perceber que agora, aqui nesse contexto, 1 Samuel capítulo 25, Davi se torna rival de Nabal por causa da sua própria insensatez. Deixe-me lhe lembrar qual é o contexto que essa passagem está inserida. Capítulo 21 de 1 Samuel, nós encontramos o relato de que Davi saiu fugindo de Saul, porque mulheres insensatas cantaram uma cantiga que exaltava a força de Davi e menosprezava Saul. Lembram desse texto? Já o preguei aqui, inclusive. Saul matou seus milhares, Davi, porém, matou seus 10 milhares. Daquele dia em diante, após chegar Davi e Saul e todo o seu exército de uma guerra, porque haviam vencido, Saul, que vinha alegre juntamente com Davi, não começou mais a olhar para Davi com bons olhos, porque aquela cantiga entoada pelas mulheres na recepção da entrada da cidade despertou em Saul um ego inflamado. Davi é melhor do que você. Davi nem é rei e já consegue matar mais. O poder destrutivo da comparação. O levantar de um ímpeto tempestuoso de um homem por uma palavra tola dita por uma mulher. Aqui, em 1 Samuel capítulo 21, pelas mulheres da cidade que embalaram aquele coro, Davi matou 10 milhares, Saul só 1.000, só milhares. Veja o poder de Davi, veja como ele se destaca, mesmo sendo pequenininho, aquilo é que é homem corajoso. E isso leva Saul a ter um sentimento de inveja, de revolta,
E diz a Bíblia que daquele dia em diante ele não via mais Davi com bons olhos. Davi tinha todo o poder, toda a estratégia para vencer e matar Saul, mas ele não faz isso porque ele era servo do Senhor e reconhece que Saul era um ungido de Deus, era aquele que reinava e haveria de reinar enquanto Deus conservasse a sua vida. Mesmo tendo a oportunidade mais à frente de matar Saul, Davi diz: eu não tocarei no ungido de Deus. Só que agora nós encontramos um momento que, após sair da caverna de Adulão, Davi se depara no Monte Carmelo. E lembrem que esse Monte Carmelo aqui não é o mesmo do profeta Elias, nem Eliseu. É outro monte, também chamado Carmelo. É outra região. E aqui está Davi dividindo espaço e território com Nabal. Como era de costume naquela época, em certo período do ano, o dono das criações, das ovelhas e tudo mais, reunia ou juntava o seu rebanho e tosquiava as ovelhas para tirar dela a lã. Era o processo que Nabal estava fazendo. No tempo em que se juntava as ovelhas para tosquiar e tirar a lã delas, normalmente o dono dos animais oferecia em recompensa a todos os seus funcionários e aqueles que protegeram as ovelhas alguma coisa em troca. Por vezes, era comum, no momento de tosquiar as ovelhas, fazer também um sacrifício de ovelhas, para que fizesse-se um churrasco, para que se oferecesse uma comida em comemoração aos que estavam trabalhando e aos pastores que cuidaram durante tanto tempo daquelas ovelhas. De modo que Davi ouviu falar que Nabal estava tosqueando as ovelhas, e tanto Davi quanto o seu exército foram colaboradores no cuidado das ovelhas de Nabal. O próprio texto vai nos dizer que quando o moço de Nabal vai até Abigail, ele diz assim: dia e noite nos serviu Davi e seus homens. Nem o mal nos fizeram, pelo contrário, serviram com toda espontaneidade, com toda benevolência, ajudaram a proteger o rebanho de Nabal, de modo que não se sentia falta de nenhuma ovelha sequer. Davi precisando também de ajuda, sabendo que era comum nesse tempo haver agora uma recompensa para quem trabalhava ajudando no cuidado com as ovelhas, diz assim: vão lá em Nabal, saúdem aquele homem próspero com paz e peçam a ele alguma coisa. Se lhe aprouver, nos enviará alguma coisa para que nós possamos comer, beber e nos regozijarmos, verso de número 8. É aí então que Nabal assume uma postura rude, ignorante, e que mostra ao mesmo tempo a maneira como ele era mesquinho, avarento e egoísta. Ele então vai dizer: eu não vou mandar absolutamente nada. Verso 10, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ele despreza Davi, despreza o seu legado, o seu histórico. E agora desperta em Davi também outro sentimento ruim. Davi agora fica irado diante disso. Mas repare que quando Davi envia os seus moços, verso de número 4, 5 até o verso de número 8, ele de maneira alguma envia os seus moços para que tratem Nabal de forma desrespeitosa. Muito pelo contrário. Nós vamos perceber que Davi instrui que os moços saúdem a Nabal, tratem com toda cortesia, inclusive desejem a ele paz, prosperidade. E quando os jovens chegam diante de Nabal, apenas pedem, verso de número 8. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. De maneira humilde, de maneira a estabelecer uma cortesia, uma ligação, vínculo que já havia entre eles, pois os próprios pastores vão dizer que havia um bom relacionamento com o servo de Davi. Eles então chegam, se aproximam e pedem alguma coisa. Só que é nessa hora que nós vamos encontrar a reação de Nabal diante desses homens. Por isso eu queria ver com vocês, antes de entrarmos propriamente
nas qualidades, nas características que eu quero mencionar nesse texto, a maneira como o narrador descreve quem era Nabal e quem era Abigail. E vejamos a grande diferença que há entre eles. Veja, por favor, o verso 2. E o narrador começa dizendo o seguinte: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem e Abigail da sua mulher. Perceba que, primeiro, o texto menciona a localidade, um homem e a localidade desse homem. Segundo, o texto menciona o que é que ele tinha. E aí começa a descrever. Ele era um homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas. Terceiro, diz o nome dele. Para que em quarto seja dito o seu caráter. E quando fala do seu caráter, diz o texto que esse homem, finalzinho do versículo número 3, era duro e maligno em todo o seu trato. Verso 17 diz que esse homem é filho de Belial, e no finalzinho do verso 17 também diz que não há quem lhe possa falar. Ele é alguém intransigente, cabeça dura, prego batido, ponta virada. Essas são as características de Nabal. Perceba que o que Nabal tinha, as suas possessões, aparece antes do seu caráter, do seu nome, da sua reputação. E quando trata do seu caráter, da sua reputação, o narrador descreve da pior maneira possível. Não é por acaso que o texto primeiro trate do que ele tinha, para depois falar do que ele era. No livro de Jó, nós vamos encontrar a mesma semelhança na narrativa da história de Jó, no narrar da história de Jó, só que lá o que ganha destaque não são as posses de Jó, mas o seu caráter. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E o texto diz que esse homem era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Depois, nos narra quais eram as suas posses. A ordem aqui do texto não está por acaso predisposta assim. É proposital do narrador falar primeiro dos bens e das possessões de Nabal, para depois falar do seu caráter. Porque, naturalmente, visivelmente, ele era conhecido não por outra coisa que não em torno das suas posses. Ou seja, Nabal era conhecido tão somente pelo que tinha. Somente as suas riquezas era o que chamava a atenção. Não havia nele outras qualidades para se destacar. Por isso ele era visto apenas como um homem rico. Mas agora veja como que Abigail é descrita. Verso número 3 diz o seguinte: Nabal era o nome deste homem e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Agora, o texto vai começar a descrever Abigail, primeiro, citando o seu nome, depois, o seu caráter, ela era sensata, e em terceiro, depois, a sua qualidade, ela era formosa. Mas perceba que o nome dela, o caráter dela, vem antes das qualidades físicas dela. Naturalmente, o texto nos mostra como que o nome e o caráter de Abigail vem antes da sua formosura. O que é que significa? O que mais chamava a atenção nesta mulher não era só a sua formosura. Antes da formosura, o que mais chamava a atenção nela era a sua sensatez. Diferente de Nabal, que antes do seu caráter, o que chamava a atenção dele era a sua riqueza. Ou seja, em Nabal, a única coisa que chamava a atenção era o que era externo, porque o que era interno era ridículo. Nesta mulher, o que chamava a atenção era o que havia internamente nela, o seu caráter, a sua sensatez. E isso reverberava externamente. Ela era, por causa disso, também uma mulher formosa. Veja como que aqui a Bíblia vai tratar da discrepância que há entre a mulher e o homem, entre Nabal e Abigail. Diante desse contexto, então, e desse texto tão longo, eu vou resumi-lo o máximo possível. E eu queria tratar nessa noite da temática da nossa SAF. Assuma a responsabilidade. Esse é o tema
da nossa SAF, curiosamente eu já havia pensado em falar sobre Abigail desde o ano passado. No outro aniversário que teve, eu disse, no próximo aniversário, não vai me escapar, eu vou pregar sobre Abigail. E eu estava meditando sobre essa mulher, sobre esse texto, pensando exatamente como que ela assume uma responsabilidade e a tarefa de ser pacificadora diante desse atrito e conflito. E aí eu pergunto à presidente da SAF, irmã, algumas semanas atrás, qual será o tema mesmo desse ano? E a irmã disse, assuma a responsabilidade. Eu disse, pronto, é a confirmação de Deus mesmo. É sobre essa mulher que realmente nós vamos tratar e é sobre esse tema que eu quero brevemente falar nesta noite. Agora, como que nós poderemos assumir a responsabilidade à luz da história de Abigail e de Nabal? Em primeiro lugar, a primeira lição que essa mulher, que esse texto nos mostra e nos apresenta, de como que nós deveríamos assumir a responsabilidade que Deus põe em nossas mãos, é que é preciso ser aquela pessoa apta para ouvir e discernir. Assuma a responsabilidade, sendo aquela pessoa apta para ouvir e discernir. Verso 14 ao verso 17 agora vai nos mostrar esse aspecto. Diz o texto: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros. Irmãos, não era comum, especialmente nesta época, envolver mulheres em compromissos e em situações diplomáticas. Afinal de contas, era da responsabilidade de Nabal os seus campos, os seus servos e tudo que estivesse em torno disso. Não era comum, neste tempo, nesta época, nesta cultura, evocar uma mulher para resolver um conflito que nós poderíamos chamar de conflito diplomático, que se dá entre dois homens. Não era comum. Você não encontra isso em outras passagens. Normalmente, quando uma crise diplomática acontecia, o resultado final era guerra e pronto. Vamos decidir na guerra, na espada, e veremos quem vai ganhar. Era assim que era feito. Só que nós temos aqui, nessa história, uma mulher que chama tanta atenção por causa, não da sua beleza, mas por causa da sua sensatez, prudência e sabedoria, que esse moço de Nabal, vendo o conflito, diz: eu vou até ela. Veja a confiança que havia naquela mulher. Veja a confiança que havia para com aquela mulher. Vocês devem lembrar de que o livro de Esté nos narra que lá na Pérsia, após todo aquele acontecimento, após a primeira rainha ser disposta do seu cargo, mandada embora, Vasti vai-se embora e agora o rei Assuero procura uma nova esposa para si, até que ele escolhe finalmente Esté. Só que uma declaração pelo rei é dada: não venha até mim se eu não te chamar. Não me procure. Não entre nos meus aposentos, não se meta nos lugares aonde está sendo feito tratativas e negócios sem que eu a chame. Caso você faça isso, você morrerá. Reflexo do trauma que ele teve anteriormente com a sua esposa Vasti, de ter se embriagado e a chamado publicamente, e ela negou, e ele passou uma vergonha pública, mas por causa também da sua insensatez. Mas lembrem que essa não era uma cultura apenas da Pérsia. Era uma cultura comum daquela época. Mas por que esse moço vai até esta mulher, dizer a ela o acontecido e pedir que ela faça alguma coisa? Porque havia confiança naquela mulher, porque ela era apta para ouvir e discernir bem os fatos. Veja como a sua sensatez ela era conhecida. Ela não era aquele tipo de mulher que ouvia o problema, a crise, começava a espalhar para os demais e contar. Olha, vai acontecer isso, eu soube disso. Não, ela rapidamente procura discernir o que está acontecendo. Além disso, essa mulher sabe ouvir os problemas, bem como também tem a capacidade de discerni-los biblicamente, fazendo aquilo que o próprio Cristo faria.
Se teu inimigo tiver sede, o que é que Jesus diz? Dá-lhe de beber. Se tiver fome, dê de comer. E assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Essa mulher toma uma atitude de dar água, de dar comida, de dar alimento a quem havia sido instituído inimigo do seu marido, em uma atitude de alguém que tem discernimento. Então, é preciso assumir a responsabilidade primeiro, sendo alguém apto para ouvir e discernir o problema. Segundo, sendo rápido em tomar as providências para evitar a crise. O problema já estava instaurado, mas a crise final chegaria quando Davi descesse o monte e encontrasse com Nabal. Aí, pronto, a bagaceira estava feita. Davi diz com muita seriedade: até o amanhecer do dia não sobrará um só do sexo masculino. Todos haveriam de morrer naquela peleja. É quando então, verso de número 18, diz assim: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Veja como ela foi apressada em providenciar muito mais do que Davi tinha pedido. Ele disse assim: dê-nos qualquer coisa que tiveres à mão. Ou seja, se Davi tivesse mandado pelo menos um cabrito, Nabal, ou ele, se Nabal tivesse mandado pelo menos um cabrito, Davi certamente já teria sido satisfeito, porque ele não pede quantidade, nem exige nada, apenas diz assim: qualquer coisa que tiveres à mão. Eram muitos homens, é verdade, que estavam com Davi, mas ele não exige comida para 400 homens, para 600 homens. Ele apenas pede uma oferta. Qualquer coisa. Manda um cabrito. Manda 2, manda 3. Não tem que mandasse, já resolveria o problema. Mas Nabal era avarento. Ele vai dizer: eu enviar minhas reses, enviar o meu pão, a minha água. Veja como ele era avarento, egoísta, pensava em si, no seu bolso, nas suas possessões. A avareza deste homem está prestes ao destruir. Quem não compartilha, quem não divide do que tem, quem não abençoa os demais, um dia sentirá na sua própria pele o peso de não repartir, porque a Bíblia mesmo diz que melhor dar do que receber. Diz que Deus abençoa o generoso, diz ainda que o generoso, a alma generosa, essa prosperará. Esse homem estava prestes a entrar em grande ruína por causa da sua avareza. Mas aí, nós vamos encontrar então agora a atitude desta mulher, tomando rapidamente providências para evitar a crise. Ela foi apressadamente providenciar mais do que ele tinha pedido, verso 8. Ela manda os homens ir à frente. Veja que coisa curiosa. Não era comum a mulher ser chamada para resolver questões diplomáticas. E Abigail, mesmo sendo chamada para isso, mesmo tendo capacidade para isso, ela não assume a frente, mas ela providencia ali nos bastidores tudo o que é necessário, chama os moços e diz assim: vão na frente, estabeleçam lá o diálogo, eu vou de perto olhando, mas vocês vão na frente, falem com ele lá, tete a tete, homem a homem, resolvam lá a situação, mas eu estarei perto, qualquer coisa, eu vou estar aqui. É isso que ela faz. Além disso, nós vamos perceber que logo em seguida ela percebe que Davi está bem próximo dela, mais próximo do que ela imaginava. Eles estavam indo encontrar-se com Davi e de repente ela é surpreendida com Davi já chegando. Ou seja, ela foi muito rápida. Muito rápida. Ela apressou-se para poder dar conta daquele problema. Coitada das irmãs, hoje experimentaram um pouquinho disso, né? Nós estamos no ano da reforma aqui na igreja, já perceberam isso, né? Começamos aqui dentro, passamos para a lateral, vamos parar. Aí mexemos nos banheiros e agora estamos mexendo no salão anexo e construindo lá atrás. É o ano da reforma. Semana passada,
Nós achávamos que ia ficar tudo pronto, não ficou, fizemos aqui a programação, nas pressas, arruma tudo, limpa tudo, correm para poder fazer a programação. E eu disse às irmãs, mas semana que vem estará tudo pronto, se Deus quiser. Tivemos um atraso. Não terminou o serviço ainda. Hoje à tarde, 2 horas, o rapaz, os pedreiros estavam ali ainda colocando gesso, fazendo um negócio tal, e aí as irmãs correram para tentar tirar metade da poeira, da sujeira, da reforma que está sendo feita no salão anexo, e aí tiveram que apressadamente fazer para que 7 horas estivessem aqui maquiadas, escovadas, prontinhas para estar no culto. As irmãs, as mulheres sabem o que é fazer as coisas apressadamente. As irmãs sabem o que é fazer tudo rapidamente. E aqui Abigail faz rapidamente as provisões que são necessárias. Agora vejam, tudo que Abigail faz é nos bastidores. Nem seu marido sabe que ela está fazendo isso. Ele não toma conhecimento dessa atitude sensata que ela está tendo aqui. Ela vai lá, prepara, não dá discurso nenhum, prepara tudo, junta tudo e manda. Irmãs, lembrem que nem sempre vocês serão vistas enquanto trabalham. Nem sempre vocês serão notadas enquanto vocês fazem o dever de casa, o chamado e as obrigações que Deus concedeu a vocês. Nem sempre vocês serão vistas quando estiverem lavando a louça, arrumando a casa, cuidando dos filhos, dobrando os panos pela milésima vez, passando e arrumando e organizando, preparando a refeição diária e aquela mesma. Nem sempre vocês serão vistas pelos homens quando fizerem isso. Mas lembrem que, ainda que não sejam notadas enquanto trabalham, os frutos do penoso trabalho será por Deus recompensado. É muito provável que todas vocês já tenham experimentado um sentimento de frustração. Parece que não tem jeito. Cansei de arrumar casa. Cansei de criar menino. De correr contra o tempo. De fazer essa comida agora, daqui a pouco fazer de novo. Já percebeu como a nossa vida ela é pura vaidade? Você passa a manhã todinha preparando uma refeição para a família devorar em 20 minutos. É um negócio assim, absurdo. Está chegando o Natal, viu? Se preparem. 2 dias preparando o peru, o cheste, o pernil, a salada, isso, daquilo, outro, sobremesa, aquele negócio todo e tal, e tal, e tal, para quando der meia-noite, baterem os pratos ligeirinho e ficar tudo de prato para lavar. É o que Salomão diz assim, vaidade, tudo é vaidade, passa rapidamente. E eu sei que muitas vezes você olha para essa rotina cansativa, exaustante, que gera tédio, diz assim, meu Deus do céu, para que isso? Não compensa ser esposa, não compensa ser mãe, não compensa ser mulher. Porque eu faço, trabalho, e meu marido ainda chega reclamando porque o almoço não está pronto na hora, porque a casa não está totalmente limpa, porque está isso fora do lugar, porque os meninos não estão prontos para ir para a escola. Você diz assim, não tem recompensa, não tem futuro isso não. Lembrem, nem sempre as virtudes ou o trabalho que vocês executarão será visto. Mas certamente o resultado do trabalho de vocês vai gerar frutos, não apenas nessa vida, mas para a eternidade. É exatamente o que acontece com Abigail. Enquanto ela corre para preparar esse monte de comida, ninguém nota ela fazendo. Mas quando ela volta com os frutos na mão, o resultado é visto porque ela salvou não apenas a pele dela e do seu marido, mas ela salvou o povo inteiro. O povo inteiro foi salvo das mãos de Davi pela atitude sensata, apressada que essa mulher teve. Ela foi rápida em tomar providências para evitar as crises, ou para evitar a crise. Mas em terceiro lugar, nós vamos perceber como que nós devemos assumir a responsabilidade também, sendo uma pacificadora ou um pacificador. Veja, por favor, o verso 23 agora, ao verso número 25. 23 ao 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, ela que já tinha feito tudo apressadamente, apressou-se
desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Veja que você tem um homem que é chamado de filho de Belial, mais precisamente em Provérbios 6, filho de Belial é filho do cão. É exatamente isso. Provérbios capítulo 6, quando fala sobre o filho de Belial, fala sobre aquele que procede e age como sendo um endemoniado. Alguém possesso de espírito maligno e que age como filho do diabo. Era Nabal. Por isso que diz que as atitudes dele eram malignas. Ele era duro no que fazia e o seu trato era sempre com malignidade. E essa mulher se apressa para falar com Davi e agora começa a pacificar aquele conflito. Ela se prostra, ela pede perdão. Veja que coisa curiosa, irmãos. Esta mulher não tinha absolutamente nada a ver em questões de culpa com o pecado do seu marido. Só que ela pede perdão, como se ela mesma tivesse cometido o pecado. Isso mostra que Abigail, claramente, notavelmente, ela entende a sua função no casamento. Ela entende que ela é uma só carne com o seu marido e que mesmo não sendo ela a motivadora daquele problema, por ela ser uma só carne com o seu marido, o que o seu marido faz de ruim ecoa na sua família e a culpa também é dela. O que ela faz de ruim ecoa na sua família e a culpa também torna-se dele. É exatamente assim que a Bíblia trata. Lá no princípio da criação, quando a mulher peca, Deus chama o homem para responder o porquê do pecado da sua esposa. Eles serão uma só carne. Os acertos de um serão os acertos dos dois. Os erros de um serão os erros dos dois. Uma só carne implica em carregar a culpa e o pecado do outro também. Mas veja como ela procede. Ela se prostra, ela pede perdão pela fraqueza do seu marido, como se ela mesma tivesse cometido. Ela agora exerce o papel de uma verdadeira pacificadora. Enquanto Nabal chega com ignorância, com brutalidade, eu não vou mandar nada, eu não vou dar nada, eu não vou dar meu suor a alguém que eu não conheço, diz assim: perdoe-me, desculpe meu marido. O meu marido, olha, ele é um filho de Belial, o nome dele já mostra o que ele é. Ele é diferente, a loucura está nele. Eu, porém, eu sou tua serva. Eu não vi, eu não estava na hora que os moços chegaram. Só depois eu fiquei sabendo, corri, me apressei. Eis aqui a minha oferta. Essa mulher, ela assume a responsabilidade de pacificar uma crise que geraria morte em massa. Ela é uma pacificadora. Nós precisamos, irmãos, assumir a responsabilidade de pacificar a nossa família. Provérbios fala em muitos momentos da necessidade de nós sermos pacificadores, de termos o espírito brando, doçura, calmaria em meio à tempestade. Porque aquele que não é brando, aquele que é intemperante, gera uma revolução ainda maior. Lembre da história da mulher do ônibus. Por falta de sensatez, por falta de sabedoria, conhecendo ela o marido que tinha, ela se torna um fósforo para um barril de pólvora. Nós não devemos ser assim. Se seu marido é um barril de pólvora, não seja o fósforo aceso. Seja um tonel de água para pacificar a situação. Isso não se aplica apenas ao âmbito do casamento. Mas eu não sou casado. Aonde você estiver, assuma a responsabilidade de pacificar, não de colocar mais lenha na fogueira. E nós somos habilidosos em colocar mais lenha na fogueira quando a gente quer. Especialmente quando nós não gostamos de alguém. Alguém nos conta
uma coisa sobre essa pessoa e dizer, porque tu não sabe o que ele fez, o que ela fez, tu não sabe o que aconteceu no passado. Nós colocamos mais lenha na fogueira. Essa mulher, mesmo reconhecendo todos os erros do seu marido, e mesmo sendo o seu marido um maligno, ela diz assim: perdoe. Ele é assim, infelizmente é um filho de Belial mesmo, é um homem duro no trato, mas eu vim aqui para lhe pedir perdão, para ofertar a você isso aqui. Por favor, não derrame sangue. Veja como ela é compadecida, veja como ela é pacificadora, veja como ela tem altruísmo na sua natureza. Ela não pensa somente em si, ela pensa nos demais. É exatamente assim que o próprio Cristo se comportou e nos ensina a se comportar. Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo ele não tendo culpa nenhuma, ele assumiu a nossa culpa. Mesmo não tendo ele pecado nenhum, ele carregou os nossos pecados. Veja como que essa mulher já tipifica Jesus Cristo. Mesmo não tendo ela envolvimento, culpa, problema nenhum com Davi, ela diz assim: foi meu marido, mas eu assumo a responsabilidade. Vamos resolver. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Seja uma pacificadora. Mas em quarto e último lugar, precisamos assumir também a responsabilidade, sendo uma intercessora. Verso 26 ao verso 35, nós não vamos ler todos, mas apenas observar alguns aspectos aqui. Verso 26, ela começa dizendo assim: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Verso 28, perdoa a transgressão da tua serva. Verso 29, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Verso 30, e há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa viesse a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Ela sabia que Davi havia sido ungido rei. Ela sabia que cedo ou tarde ele assumiria o trono, que Saul haveria de morrer, porque certamente ele olhava para Nabal e olhava para Saul e dizia assim: farinha do mesmo saco. Tanto Saul quanto Nabal é farinha do mesmo saco. Ambos são impetuosos, duros, invejosos, avarentos e brigões. Saul e Nabal são dois homens com temperamento, com comportamento e com atitudes reprováveis diante do Senhor. E ela, conhecendo muito bem o seu marido e conhecendo o rei que ela tinha, ela diz assim: certamente Deus vai lhe abençoar e você vai se estabelecer rei de Israel. Então, você vai se lembrar de mim. Você vai se lembrar do que aconteceu aqui hoje. E isso de fato se cumpre. Se cumpre. Porque nós vamos perceber que essa mulher assume o compromisso de reconciliação, ela roga em nome de Deus, ela pede perdão como se tivesse cometido um pecado, e ela demonstra a sua aspiração pelo reinado de Davi. Sabe qual é o resultado disso? Verso 32. Primeiro, Deus foi glorificado. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel. Uma mulher que assume uma responsabilidade que Deus põe em suas mãos, ela glorifica a Deus. Deus, o próprio Davi disse: bendito seja Deus. Segundo, ela foi elogiada pela sua prudência. Verso 33 diz assim: bendita seja a tua prudência. A sensatez, a prudência dessa mulher foi louvada. Eu não sei se vocês lembram, mas lá em Provérbios 31, no texto que a gente tanto lê e prega para as mulheres sobre a mulher virtuosa, no finalzinho do capítulo 31, da descrição da mulher virtuosa, diz assim: e o seu marido vai ser honrado na porta. Tudo aquilo de bom que a mulher fazia redundava no louvor do marido. O que aqui significa? Ela era louvada, os teus filhos te louvam, tudo mais, tudo direitinho ali. Só que o marido
era abençoado e louvado por causa da mulher que ele tinha. Não é isso que a própria Bíblia nos diz no Novo Testamento? Que o descrente é abençoado pelo crente? Que o marido não crente será abençoado através da mulher que teme ao Senhor? Que a família será edificada por aquele que teme ao Senhor? O que é que isso nos mostra? Não importa se o nosso marido, se os nossos filhos, se a nossa esposa, se os nossos vizinhos, se os nossos familiares não são crentes. Nós precisamos assumir a responsabilidade de intercedermos por eles, de orarmos a Deus por eles, de crermos que Deus poderá intervir na vida deles, independente da situação e do grau de malignidade, de maldade e de problemática que eles estejam imergidos. Não importa se seu marido não é crente, se seu marido é ruim, é rude, é duro com você, assuma a posição de uma intercessora. Apresente seu marido diante de Deus. Apresente seus filhos diante do Senhor. Apresente ele diante de Deus. Não há nada mais poderoso do que um joelho dobrado diante do Senhor. Até o diabo estremece. Até o diabo treme quando vê alguém diante do trono da graça de Deus, de maneira que não há interrupções nesse diálogo. Nós oramos ao Todo-Poderoso, nós dialogamos com o Todo-Poderoso e a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. O próprio diabo sabe que quando nós nos colocamos diante de Deus para intercedermos, não tem nada que ele possa fazer que mude a vontade, os decretos, o desígnio de Deus de abençoar, de salvar, de resgatar. Tiago diz isso. 1 João diz isso. Aquele que Deus tem em suas mãos, o maligno não lhe toca. Então, assuma papel de pacificadora, mas também de intercessora. Deus foi glorificado através dela. Ela foi elogiada pela sua prudência. Ela foi elogiada, bendita sejas tu mesmo. Além disso, verso 33, ela impediu que dois homens tempestuosos entrassem em grande briga. Porque Davi também era esquentado, irmãos. Não vamos esquecer disso. Davi era esquentado. Não é à toa que um camarada baixinho matou um gigante. Ele era esquentado. E quando Davi é confrontado por um homem que não era rei, aí Davi disse: Saul eu não toco não porque ele é rei. Agora Nabal vai experimentar o poder das minhas estratégias. Eu vou matá-lo. Mas através de Abigail, Deus interviu bondosamente para que Davi não calçasse os pés de Saul, que mais tarde vai derramar sangue no Carmelo. Deus permite que Davi, bondosamente, não calce os pés de Saul, permitindo que ele matasse e derramasse sangue, coisa que quem estava fazendo era Saul, seu inimigo, homem que não temia ao Senhor. Perceba como que essa mulher, agora finalmente, verso 35, restabelece a paz. Diz o texto: então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. A paz é restabelecida através dessa mulher que assumiu a responsabilidade de pacificar, de providenciar tudo quanto era necessário, porque seu marido falhou na missão. Esse não é o ideal. O ideal de Deus é que os homens assumam suas responsabilidades de homem. Cuidar da sua casa, da sua família, lutar pela sua casa, como Joé disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabemos que o pecado destruiu muita coisa. Que por causa do pecado nós vivemos uma realidade diferente daquele ideal que Deus planejou para nós. Temporariamente vivemos assim. E há, infelizmente, em muitos lares, homens fracos, que não assumem a sua responsabilidade, que não tomam as rédeas da casa, que não protegem a sua casa, que não fazem absolutamente nada, além de trabalhar, comer e dormir. E Deus, então, lhe chama para que você, sem orgulho, assuma a responsabilidade dentro daquilo que Deus lhe deu. Veja que é exatamente assim que ela procede. Ela agora não quer se sobressair sobre o seu marido, mas ela, humildemente, ela assume a responsabilidade intercedendo pela sua casa. Irmãs, se vocês vivem em meio ao lar
onde o marido não é crente, onde os filhos não é crente, onde os homens da família não assumem a responsabilidade, interceda ao Senhor por eles. Rogue ao Senhor para que Deus mude isso. E quando Deus lhe der uma responsabilidade, assuma como sendo obra do Senhor, missão do Senhor. Meu marido tem falhado aqui, mas eu vou, para a glória de Deus, eu vou assumir essa responsabilidade. Sabe o que acontece? Verso 36 e 38, para terminar essa parte da história. Voltou Abigail a Nabal. Ela acabou de impedir uma grande tragédia. O que é que Nabal fazia? Eis que ele fazia em casa um banquete. Como banquete de rei. Ele não era rei, mas ele se achava rei. Deu um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já estava muito embriagado. Essa é a triste realidade de muitas famílias. A mulher que está ali lutando para manter sua casa de pé, seus filhos e tudo mais, e um homem que nada mais faz senão trabalhar e sair para beber. E a mulher chega em casa e se depara com ele lá, esbanjando riqueza, porque afinal de contas todo bêbado é rico. Até hoje nunca encontrei um bêbado pobre, todo bêbado é rico. Baixa nele um espírito de rico, que quando ele volta à sua consciência, ele está mais pobre do que já era. E encontra ele assim, embriagado, bebendo, coração alegre, festejando, como se nada, a casa estava pegando fogo, quase que morre todo mundo. E ele lá, curtindo, boêmio. Nabal era um boêmio. E a mulher ali, lutando para salvar a casa dela e a cidade, o povo dela. Só que o que é que ela faz? Está vendo aí? Eu fui lá, fiz isso com Davi, se não fosse seu testemunho, ela diz nada. Ela percebe que não era situação, ocasião oportuna. A mulher sábia edifica a casa. Enquanto uma leva um tombo no ônibus e vai dizer ao marido que o outro derrubou porque quis e provocou um homicídio, essa mulher chega em casa, olha para ele e diz que ele não está em condição nenhuma de ter diálogo. Vou entrar. Não sei o que ela foi fazer. Provavelmente orar. Pelo seu caráter, pela sua história, provavelmente ela foi agradecer a Deus e buscar ainda mais ao Senhor. No dia seguinte, passado o efeito do vinho, ela chama Nabal, diz: olha, ontem, enquanto você comia, bebia e se regozijava, aconteceu isso aqui. O que é que acontece? Verso de número 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Ele foi tomado de um pavor tão grande, a consciência dele voltou a funcionar, que ele fica estarrecido, pensando certamente no que haveria de acontecer se ela não tivesse intervido. Mas não demora muito. 10 dias depois, o próprio Deus se responsabiliza de resolver toda a situação. Nabal era um homem mau, era um homem duro, provavelmente desonesto. O próprio nome dele significa isso, tolo. E Deus, o próprio Deus, livrou a sua cidade do mal e matou ele 10 dias após. Veja como que Deus foi bondoso em livrar a sua esposa, a sua cidade, todo aquele povo. Lembrando-nos da oração do Pai Nosso, quando o próprio Cristo nos ensina a orar: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Uma mulher piedosa que se coloca diante do Senhor, que usa de sensatez, que usa de sabedoria, é como alguém que está intercedendo diante de Deus de dia e de noite: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Foi essa atitude que essa mulher teve, foi essa a responsabilidade que ela assumiu. Isso nos mostra, irmãs, que uma mulher sábia tem poder de transformar o caos em uma bonança. Isso nos mostra que quando situações conflitantes surgem, é preciso assumir a responsabilidade e pacificar a situação. Quando há falta de prudência por parte de uns, nós precisamos assumir a posição de sensatez. Quando o mal está para acontecer, precisamos agir com intercessão, intercedendo: o Senhor, livra-nos do mal. Quando alguém é refém do seu temperamento, nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus e não pelo nosso temperamento. Que você possa hoje assumir a responsabilidade que Deus lhe deu. Não sei qual é, não sei em qual área é,
mas a agir para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Bendito seja o Deus que te enviou, disse Davi, para que através da sua vida Deus possa ser glorificado, sua família abençoada, seus filhos livres e você possa estar diante de Deus como alguém que está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. Que Deus nos ajude para que possamos assumir a responsabilidade e glorificarmos ao Senhor naquilo que Ele colocou em nossas mãos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesse instante e vamos orar. Deus bendito, nós queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, celebrando 94 anos dessa SAF. Deus amado, somente o Senhor é capaz de sustentar uma sociedade por tanto tempo assim. Nós sabemos que isso não é fruto nosso, é fruto teu, é ação tua. Nós somos apenas servos. Durante esses 94 anos, eu não consigo imaginar e dimensionar a quantidade de problemas, conflitos, crises que estas irmãs, muitas que não estão mais aqui, já enfrentaram. Mudanças de pastores, de conselhos, crises interpessoais, conflitos de ideias, problemas de relacionamentos, problemas dos mais diversos possíveis. Deus amado, mas mesmo diante da realidade do nosso pecado, mesmo diante da tragédia que é o nosso pecado na humanidade, a tua graça e o teu poder se aperfeiçoam na fraqueza. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós somos o resultado disso, da tua graça. Pelo teu favor, pela tua misericórdia, há 94 anos o Senhor tem sustentado essa SAF e haverá de sustentar até o teu retorno. Ser com elas, meu Pai. Dá sabedoria a elas. Dá discernimento, coragem, disposição, para que mesmo em face da fraqueza dos homens, elas possam assumir a responsabilidade que Deus lhes confiou. Elas sejam intercessoras, elas sejam pacificadoras, elas sejam aptas para ouvir e discernir, que elas de fato, ó Deus, sejam conduzidas para o louvor de tua glória em tudo que venham fazer. Abençoa cada uma dessas irmãs. Em nome de Cristo nós oramos e pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração pelo teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.